Olá para você que tá ligado, aqui quem fala é o locutor Alexandre Souza, da Rádio Caverna Web Rock. Hoje vamos rolar um trechinho de uma história emocionante no rádio. Hoje nós vamos falar do Repórter Esso, do programa Repórter Esso. O Repórter Esso era um noticiário no rádio que trazia os principais destaques do Brasil e do mundo. Essa primeira transmissão do Repórter Esso ocorreu no dia 28 de agosto de 1941. 28 de agosto de 1941. E depois de 27 anos, exatamente no dia 31/12 de 1968, 31/12 de 1968, findou-se o Repórter Esso. Nós vamos rolar aqui uma das emoções que teve na história do rádio. Ao anunciar o final do Repórter Esso, reparem na emoção do locutor. À época, Roberto Figueiredo iniciou os destaques dos anos 40, dos anos 50, dos anos 60 e até chegar no ano de 1968, justamente no dia 31/12 de 1968, onde estava anunciando o fim do Repórter Esso. A emoção foi tão grande, quem estava ao lado dele era o Plácio Ribeiro, que estava nos estúdios, um locutor, e ele teve que assumir para que o Roberto Figueiredo se recupere daquela emoção que contagiou a história do rádio no Brasil. Então fica aí para você acompanhar essa grande emoção no rádio do Repórter Esso, encerrando no dia 31/12 de 1968. E atenção! Durante 27 anos, o Repórter Esso, a testemunha ocular da história, esteve presente aos mais importantes acontecimentos ocorridos no Brasil e no mundo. Entrando no ar pela primeira vez em agosto de 1941, durante os seus primeiros 4 anos de vida, o Repórter Esso foi sempre o primeiro a dar as últimas da Segunda Grande Guerra Mundial. Assim, nesta sua última edição radiofônica, pode o seu Repórter Esso recordar as mais sensacionais informações transmitidas para todo o Brasil e em toda a sua vida. Autêntico recorde de manutenção no ar de um programa noticioso. 1941, os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl Harbor. 1944, os aliados abrem a segunda frente e desembarcam nas praias da Normandia. 1945, o Repórter Esso começa a transmitir notícias brasileiras e anuncia a deposição de Getúlio Vargas. 1946, o Brasil entra em nova fase política com a promulgação da Constituição de 18 de setembro. 1948, o Partido Comunista do Brasil é colocado fora da lei. O Brasil rompe relações com a União Soviética. 1949, o seu Repórter Esso vai aos Estados Unidos e transmite edições especiais de Nova York e Washington com a visita do presidente Eurico Gaspar Dutra. 1950, os comunistas atravessam o paralelo 38, começa a Guerra da Coreia. 1951, eleito pelo voto direto, Getúlio Vargas volta ao governo. 1953, o armistício de Panmunjom. 1954, suicídio de Getúlio Vargas. 1955, descoberta a vacina antipólio. Deposição de Carlos Luz e Café Filho. 1956, a União Soviética esmaga pela força a rebelião anticomunista na Hungria. Começa a se emocionar chegando ao final da história. 1957, explode a primeira bomba de hidrogênio. 1958, os russos lançam ao espaço o primeiro Sputnik. 1959, Fidel Castro vence a Revolução Cubana. 1960, o seu Repórter Esso vai a Brasília para transmitir os detalhes da inauguração da nova capital do Brasil. Nesse momento, Plácio Ribeiro assume renuncia Jânio Quadros. Os microfones, pela emoção de Roberto Figueiredo, Roberto vai retomar. 1963, assassinado em Dallas, o presidente John Fitzgerald Kennedy. 1964, Revolução Brasileira nas ruas, deposto do senhor João Goulart. 1965, os americanos promovem o primeiro encontro no espaço sideral. 1966, Mao Tse-tung lança sua revolução cultural na China Vermelha.
1967. O Papa Paulo VI divulga sua encíclica Populorum Progressium. 1968. Estados Unidos em foco. Assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. O Repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos revendedores Esso, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Esso. Aí reparem que a emoção do Repórter Esso, a repórter Roberto Figueiredo, locutor Roberto Figueiredo, não contendo as lágrimas, é a emoção de encerrar 27 anos de história que trazia as notícias do mundo e do Brasil. Até então, em 1941, em 28 de agosto de 1941, com apoio de Getúlio Vargas, que iniciou o Repórter Esso. E aqui, uma grande lembrança do Repórter Esso para todos aqueles que passaram pelo microfone do Repórter Esso. Heron Domingues, Roberto Figueiredo, entre outros. Alexandre Souza, trazendo a história do rádio no Brasil. Aqui estão as manchetes de todo mundo e as mais importantes notícias locais. O seu Repórter Esso lhe é oferecido pela Esso Brasileiro de Petróleo e pelo seu revendedor Esso.